Passando aqui só para lembrar vocês de deixar o like e comentar aí qual que é a sua teoria favorita do vídeo. Existem dois tipos de mitologias nessa história. Que história? Na história humana. E o que é que isso tem a ver? Mitologia é quando o ser humano chama seres que não são humanos de deuses. E há dois troncos bem distintos disso. Há os tipos de deuses que se metamorfoseiam, ou seja, que são seres extrafísicos, e há seres que chegam aqui na Terra em naves, mas não se metamorfoseiam porque são, vamos assim dizer, biológicos. Então, na hora em que a gente vê a mitologia grega, a mitologia hindu, lá todos os chamados, entre aspas, deuses se metamorfoseiam, que a gente pode deduzir com muita tranquilidade que essas duas mitologias estão falando de deuses extrafísicos, ou seja, que vivem no universo vizinho. Porém, tem também, entre aspas, deuses que vivem no nosso universo biológico e há muito tempo haviam chegado na Terra, e a própria Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, fala: houve um tempo em que os Nefilim estavam na Terra. Nefilim é a forma suméria de se chamar seres extraterrestres que passaram a viver na Terra num tempo em que os humanos nem existiam. Mas, na Mesopotâmia, os sumérios foram depois sucedidos pelos acadianos, depois caldeus, babilônios. Então, os acadianos chamam os Nefilim de Anunnaki. E Nefilim e Anunnaki terminou sendo a história de dois clãs, de Enki e de Enlil, que eram filhos de Anu, que era o soberano desses seres, que há cerca de 450 mil anos haviam chegado à Terra, e nos últimos 5 mil anos, Enki e Enlil já tinham tido filhos deles que nasceram aqui na Terra, então preste atenção. Existem Anunnakis que são terráqueos, ou seja, que nasceram aqui na Terra e se sentem donos da Terra, do jeito que a gente também nasceu aqui e se acha dono, né? E esses seres, na época, para aumentar o que na linguagem grega se chama telos, de um deus, ou seja, majestade, eles começaram a misturar a genética deles com humanos. E, nesse ponto, surgiram os seres que a gente vê muito, com muita riqueza de detalhes, na mitologia grega chamada de semideuses. Na mitologia urrita, hitita, sumeriana, acadiana, também existem os semideuses, e Gilgamesh, portanto, seria um desses, alguém semidivino. Golias? Gilgamesh, foi a pergunta que o Tá. Paquito fez. Você estava... Não, eu ouvi. Mas em relação aos Néfilins, seriam os gigantes da Bíblia, os anjos Não. que copularam. Tem essa teoria, sabe? Tem, né? mas assim, em inglês, se você pegar a Bíblia, a tradução literária vai estar lá. Houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra. E que o dilúvio seria para matar essa Não, raça. não. Tá, então vamos uma coisa de cada vez. Houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra. Quando você traduz esse capítulo do Gênesis para português, a tradução é: houve um tempo em que existiam gigantes na Terra. Isso. Na hora que você fala gigantes, você tira a noção extraterrestre da frase. Porque quando você diz houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra, implica dizer que houve outro tempo em que eles não estavam Exato. aqui. Mas se você fala gigante, gigante pode ter surgido aqui na Terra. Né? Então essa coisa gigante sempre foi mal utilizada. Os Néfilim, de fato, os originais, porque hoje em dia tem diversos tipos de Anunnaki, é complicada a situação. Eles eram mais altos, 2, 3, 4 metros. Mais Humanoides. tarde, esses seres se miscigenaram. Esses não, um tipo de Néfilim chamado Igigi terminou se misturando com mulheres. Aí surgiram seres gigantes e doentes. Foram esses aqui que o dilúvio pretendeu matar, essa outra geração. Porque essa turma aqui começou também a se unir com mulheres e o apetite deles era uma maluquice. Quando mais tarde Moisés liberta as 12 tribos dos hebreus, filhos de Jacó, e leva pelo deserto,
e começa a enfrentar povos nômades dos desertos, em que tinha gigantes como Golias. Sim. E a ordem de Javé para Moisés é: passe a fio de espada todos os membros dessa etnia, inclusive crianças e seus cachorros, seus gatos, para não deixar nenhum DNA da descendência dos Igigis junto aos humanos, que Javé não queria, porque Javé era pé da vida com a desobediência que os Anunnakis haviam feito, uma regra dele, que a turma de fora não deveria se misturar com os humanos. Mas Então Gilgamesh, Paquito, respondendo à pergunta, foi um semideus que viveu nessa região do Oriente Médio e que sabia onde era uma base de lançamento dos deuses, ou seja, dos Anunnakis, e essa base era escondida dos humanos e dos semi-humanos como ele, e ele queria descobrir onde era, porque ele queria voar para onde os deuses estavam. Então Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, tem muitos traços interessantes, mas o principal tem a ver com essa questão da base de lançamento dos Anunnakis, que ficava lá onde hoje é o Líbano. Então é toda uma história Mas até respondendo a hoje a gente pergunta tem do DNA Paquito. deles? O DNA de Enki, que é um dos filhos de Anu, está em quase toda a humanidade. E não poderiam ser anjos, seriam extraterrestres mesmo. Extraterrestre. O nome anjo e Deus foi muito mal usado o tempo inteiro pela humanidade. Ah, é? Eu sou do Nordeste do Brasil. Hoje em dia nem De tanto. onde? Natal, Rio Grande do Norte. Mas na minha juventude, adolescência e infância, qualquer pessoa que fosse rica, tivesse um carro, usasse paletó, era chamado de doutor. Exato. Mesmo que não tivesse nada a ver com... Não fosse, né? Então, assim, é a mesma coisa. Nós humanos chamamos de Deus, anjo, um monte de gente sem futuro, só porque não é humano. Não sabe o que é, chama de anjo. Chama de anjo de Deus. E essa coisa era tão confusa que até o século II a.C. existia Deus na cultura das pessoas de então. Deuses bons, deuses ruins, deuses doentes. Existiam anjos bons, anjos decaídos, anjos ruins, anjos doentes, homem bom, homem ruim, humanos bons, humanos ruins, mulher boa, mulher ruim. Aí, no século II, o judaísmo fez uma conceituação absurda. A partir de então, era assim: anjo é bom. Não tinha mais anjo ruim. Aí tinha os anjos decaídos. Né? Só que tinha demônios. Tinha demônios bons, demônios ruins, demônios maravilhosos. Ah, é? Aí ficou anjo bom e demônio ruim. É. Então, essa organização do pensamento humano foi trágica, porque terminou escondendo uma série de características que poderiam ser interessantes para os estudiosos e, ao mesmo tempo, criou nuances românticas. Aí hoje você encontra livros maravilhosos sobre anjos, mas assim, isso é muito do romantismo nosso humano. Então, na tua visão, não existe anjos, não existem seres a serviço desse Criador. Existe. E o que seriam E esses é uma seres? porrada, quase 1 bilhão de seres. E o que são? São anjos, são seres robotizados. Como assim? Porque as mitologias dizem muito claramente, e eu explico isso nos 3 livros, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, são 3 dos livros que eu lancei, que no primeiro momento, o eu de Javé se reconstruiu como um parasita, e um parasita quer encontrar o quê? Guarida no corpo. Então Javé... Ele depende de um corpo para O sobreviver. eu dele ficou tentando criar as partes dispersas da mente dele que havia caído. Quando juntou, o eu dele se hospedou ali. Só que Javé, ele ficou notando que quando ele dava uma ordem para ele mesmo, tudo obedecia. Então ele se achava um ser múltiplo. Foi quando surgiu o conceito de clones que obedeciam a Javé, ou anjos clones. Que eram seres robotizados. Replicados, o mesmo DNA. Como é que funcionava? Tipo uma colmeia. A abelha rainha manda,
abelha operária obedece, a abelha operária nem tem senso de Não tem individualidade. livre-arbítrio, não tem Nada, individualidade. só obedece. Então, assim, era Javé e os anjos clones. Até que um certo espírito imantou-se num clone desse e foi despertando um nível de consciência, agrediu Javé, para Javé parar de criar seres monstruosos como aqueles. Javé devolveu a pancada, destruiu o corpo desse clone, mas o espírito que estava imantado nesse clone saiu com a forma corporal e se transformou num novo tipo de ser chamado, em sânscrito, Daiva, e na nossa linguagem, Daemon. demoníaco, porque se metamorfoseava. Que tem na cultura... os gênios da lâmpada seriam esse tipo de... É um tipo de... O gênio de Daimon. lâmpada é um tipo de djinn. Aí entra djinn. a cultura islâmica Exatamente. muçulmana, mais recente. É. Mas lá atrás, existiam dois tipos de seres nesse universo antimaterial vizinho. Tá? Tá. Lembre-se, o ovo cósmico diz que surgiram dois universos, o material e o antimaterial. Isso tudo aqui é desse universo antimaterial. Então surgiu anjo clone e a figura Demo. Quando Shiva surgiu como o primeiro Demo, Shiva deu para Javé a condição Demo que ele tinha. E depois Vishnu mergulha, então eles compõem a Trimurti desse lado vizinho. Então, desse lado vizinho ficou um batalhão de robôs, que a gente chama de anjos clones, que obedecem a Javé, sim. E esses demos que não obedecem muito, não. Essa confusão toda que as mitologias falam há muito tempo. Só depois a vida biológica surgiu nesse universo vizinho. Tudo que é isso onde antes. antes. Nos livros que eu explico, né? Nos livros que eu produzi, a gente tenta explicar tudo isso. Uma das tarefas dos meus livros é tentar explicar páginas incompreensíveis ou mal interpretadas das mitologias que foram descritas. Mas na Bíblia se fala de anjo. Quem que são esses anjos? A Bíblia fala de Anjo, anjos anjo de Deus, né? porque é o seguinte... E descreve também como uma figura, não sei quantos olhos, não sei quantas asas, né? Aí depende do tipo de anjo que você está falando, porque assim, qual a questão? A questão é que tudo começa na trajetória que os judeus percorrem ao longo dos milênios. Quando só restou as duas tribos do sul, chamada tribos de Judá, do reino de Judá, eram 10 tribos do norte, reino de Israel, e 2 tribos do sul, reino de Judá. 10 com 2, 12 tribos de filhos de Jacó. Essas 10 tribos foram destruídas, são consideradas perdidas. Toda a história se resume agora. Agora quando? Nos últimos 2.700 anos. Por isso que surgiu, os hebreus antes, assim chamados, passaram a ser chamados de judeus, porque só restou a tribo de Judá. Aqui, essas duas tribos resistem durante muito tempo ao Império Assírio, mas Nabucodonosor, em 586 a.C., leva, conquista as duas tribos, o reino de Judá, e leva essas duas tribos para a Babilônia. Na Babilônia, pela primeira vez, os judeus escutam a palavra anjo. Ah, é? Os judeus já haviam lidado com anjos na época de Moisés, quando figuras lá no deserto, a travessia do mar, aquela história toda era 40 anos Javé no deserto. com anjo. Mas aqui ninguém chamava ninguém de anjo. Não? O nome anjo só surgiu na cultura babilônica junto com os caldeus, quando, na época do profeta Daniel, isso aqui foi, então, vamos assim dizer, assimilado e codificado como sendo conhecimento dos judeus. Mas foi um conhecimento que os judeus retiraram dos caldeus, dos babilônicos, e no ano 513, quando Ciro, rei dos persas, libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, os persas também falavam em anjos, aí os judeus assimilaram também os conceitos persas. Entendi. E assim ficou até que Alexandre Magno, 300 anos depois,
criou a cultura helênica e esse nome invadiu também o pensamento greco-romano e semítico-babilônico, que eram as duas culturas que existiam lá na terra onde Jesus nasceu e viveu. Jesus, ao longo de sua vida, lidava com a cultura semítica babilônica, ou seja, a cultura dos judeus que herdaram da Babilônia, e com a cultura greco-romana, porque o Império Romano é que dominava. É. E os gregos, a educação helênica estava espalhada em todo lugar. Então, o homem, Jesus, lidou com essas 4 componentes culturais. Qual era a pergunta sobre anjo, Paquito? É alguma coisa que ele já falou ou completa? Era mais ou menos sobre o que ele falou, que o Ricardo ele perguntou se os anjos são sempre bonzinhos ou se eles podem ser maldosos. Basicamente o que ele falou. Nem uma coisa nem outra. Eles são robotizados, eles obedecem as... Não tem vontade própria. Não tem. Agora sim, eu não sou, entre aspas, candidato a ser dono de verdade e longe de mim querer impor ou tentar convencer quem quer que seja. Eu conheço muita gente maravilhosa que produziu livros maravilhosos aonde pontuam crenças em anjos, tá certo? Isso pode ser real, sim. Ah, é? Por quê? Porque ao longo de todos esses milênios, muita coisa foi acontecendo e continua acontecendo. E assim, ninguém sabe de muita coisa, não. Ou, sendo muito mais correto, ninguém sabe de porra nenhuma. Eu menos ainda. Nós precisamos aprender a colecionar incertezas, possibilidades. Qual é o drama da gente? É que todo mundo pensa que é dono da verdade. Exato. Então, assim, como todo mundo pensa ser dono da verdade, ninguém procura mais a verdade, porque a verdade tem que combinar com a minha verdade, senão eu já fico chateado, triste. Então, na hora que eu falo desse jeito, eu termino sendo desagradável com muita gente que curte a angeologia, a ciência dos anjos, ou que acredita Toda aquela em anjos. hierarquia, né? E assim, eu só estou dizendo que isso é passível de ser tremendamente real. Porque, além da visão humana, esses seres eles se enquadram naquilo que nós humanos acreditamos, ou por respeito, ou porque eles são dementes e não sabem o que fazer da vida deles. Aí vestem desculpe a redundância, as vestimentas que nós humanos criamos. Vou dar um exemplo bem rápido. Posso? Claro. Em 1994, eu me lembro bem disso, eu estava ainda escrevendo, sem saber que eu estava escrevendo livros, né? Eu estava com os amigos espirituais de madrugada, escrevendo, e de repente eu escuto um barulho surdo. Os espíritos se afastam e dizem, você está recebendo, a gente vai parar que você está recebendo uma visita bem especial. Aí eu me concentro assim um pouco, quando eu sinto um bater de asas dentro do meu escritório. Eu morava... Sente um movimento de ar. de ar. Aí vejo um ser com plumas e asas. Eu digo, putz, eu estou ficando maluco. Aí esse ser disse, não, eu sou Tom Telta, nunca esqueci. E assim me invisto perispiritualmente em respeito e em amor aos meus pares humanos. Por quê? Aí ele me contou a história dele. Ele foi lá para escrever comigo algumas coisas, coisa que eu nunca publiquei, por sinal. Aí ele disse, há muito tempo atrás, há uns 2 mil anos atrás, o meu espírito foi designado para ser guia ou ajudante de aldeias incas, ou anteriores aos incas que viviam aqui na América Latina. E todas aquelas tribos rezavam para um deus pássaro. E eu comecei a exercer a função de recolher as preces deles para levar para níveis espirituais mais altos. Mas em respeito à pureza e à simplicidade daqueles humanos, eu comecei a me deixar investir de acordo com a forma pensamento e a forma imagem que os humanos tinham a respeito do Deus pássaro que eles imaginavam. E eu então apropriei a ideia deles e me visto assim em homenagem à crença deles.
E até hoje trabalho, ele dizendo, isso foi em 1994. Até hoje eu trabalho com as aldeias da América que são herdeiros dos Tiahuanacos, dos Incas, Aztecas, Maias. Então, assim, eu estou só querendo dizer que muitos seres, para além da condição humana, se investem das formas de pensamento que os humanos emitem numa espécie de respeito. Entendi. Ou seja lá de que Os relação humanos for. esperam um tipo de imagem e eles, para facilitar, se parecem com essa imagem que os Isso. humanos esperam. Isso, então assim, os anjos podem fazer algo parecido. Eu estou aqui falando sim, sim, não, não. Sim. Estou só dizendo que a gente tem que colocar vírgula. Mas o fato de Nas serem coisas- bons ou maus, então não existe isso. Olha, eu tive que lidar com esses seres, E aí? O que você sentiu? totalmente frios. Frios? São bonitos, tá certo? Mas assim, Desprovido de... sorriso, zero. Bom humor, senso de humor, Mas zero. não são assustadores, assim, Não, o jeito de falar, não, né? não. Porque na Bíblia tem muitos encontros que relatam como assustadores, né? Enfim, uma coisa que... Não é bem assim. Se você olhar a vida de Elias, de Ezequiel, você vai ver que eles dizem que se encontram com máquinas, mas chamam de figuras com vários olhos, bababá. Mas a turma chama de anjo. Entendi. Mas não é O anjo. que poderia ser? Naves. Naves mesmo? Sim. Carruagem? Do jeito que hoje em dia a gente tem várias coisas voando aí Eles que a falavam gente que eram chama de carruagens, OVNI. sei. Eram objetos não identificados, ele coloca um significado. E um ou outro chama aquilo de anjo. Tá? Mas não é. Então, assim, anjo mesmo, só a partir de Daniel, na época do cativeiro da Babilônia, ele chama de Rafael, de Gabriel, ele dá nome aos anjos. Sim. E em tempos mais recuados, há descrições também de que viam entes que ajudavam Deus, ou seja, ajudavam Javé, que assim era tido como anjos. Né? Mas assim, não é muita coisa na Bíblia. A Bíblia não fala muito discretamente disso. Existe alguma profecia, alguma coisa que foi revelada a você sobre o fim dos tempos, ou alguma coisa próxima ou não? Não. Que é meio uma obsessão, né, dos humanos. Existe sempre. algo muito pior. O quê? Eu achei que era uma resposta boa, mas como assim? Não há notícias boas para nós humanos. Mas você acredita que vai haver um final, um tipo de apocalipse para esse mundo? Qual que é a ideia? Não. A ideia é que, infelizmente, eu trato ao longo de 30 anos de colecionar fracassos, equívocos, porque eu sou bom nisso, mas pelo menos, em assim falando, eu sou honesto comigo mesmo e não me prendo a resultados. O que nós vamos ter que confrontar é porque nós nos imbecilizamos a tal ponto como seres racionais que nós deixamos acumular todos os problemas em todas as áreas da vida na esperança de que no final Deus resolve tudo. Se houve algo na história humana que apequenou o ser humano, é o modo como a gente acredita em Deus. Eu penso que há outras maneiras, muito mais adultas e decentes, que me homenageiam a Deus. Mas esse tipo de crença em Deus que foi imposto à humanidade é uma vergonha para a gente e penso que é vergonhoso para ele também. De um Deus pessoal? De um Deus pessoal, de um Deus que é mordomo das nossas vontades, nossos caprichos. Isso tudo é ridículo. Nós usamos tão mal a ideia que a gente faz de Deus, que se eu estou num avião, o avião cai e eu escapo, eu digo graças a Deus. Isso é um aparentemente normal. Mas assim, e o resto? É. O cara que faz o gol da vitória agradece a Deus e o time que perdeu. Então, assim, isso é um mau uso, é um uso simplório, na verdade é uma falta de respeito. A Deus? Na minha lógica. Por quê? Porque se o avião cai e eu escapo, a minha primeira atitude como ser humano, claro que é de ficar feliz porque eu escapei. A segunda é solidariedade com quem morreu.
Se você perde essa noção, mas Deus gosta tanto de mim que ele me livrou dessa e ferrou. Isso é indigno. Quem está do outro lado fazendo isso, se alguém fez isso, não é um Deus. Porque nem eu faria isso, nem você. E nem essa pessoa que está pensando isso. Mas nós somos levados a usar esse tipo de situação e o mundo inteiro usa. E isso que eu estou dizendo, muita gente que está escutando o seu programa vai ficar pé da vida comigo, porque isso mexe, Claro. fere a sensibilidade dela, porque está todo mundo viciado nisso. Deus, que minha filha passe no vestibular. E os outros? Sua filha estudou. Jesus, ou seja, a gente corrompe Deus, Jesus, com os nossos caprichos, as nossas necessidades. Não, mas eu tenho fé, Jesus responde. Então, assim, Rogério, lá atrás, quando eu comecei a homenagear a minha racionalidade, ou um pouco dela, né? E mesmo sem eu ter certeza de coisa alguma, mas eu cheguei para esse Deus, eu digo a Deus, seja lá você quem for, mas assim, cara, em respeito a você, em respeito à minha tentativa de ser digno, porque eu acho indigno ficar enchendo o seu saco, se eu que sou pai inferior, infeliz, humano, qualquer coisa que meus filhos ou qualquer pessoa precise, se eu puder, eu faço sem que ninguém me peça. Então, eu imaginar que eu tenho que pedir para você, assim, isso é um desrespeito à sua figura, eu não vou fazer isso. Então, estou dizendo aqui, para eu não ficar sofrendo, a partir de hoje eu não vou lhe encher mais o saco. Não vai pedir mais Não nada. vou pedir nada a você. Também não vou lhe agradecer nada, porque eu não acho que isso aqui esteja à sua altura. Então, assim, eu vou respeitar a vida, vou viver a vida que eu puder, da forma mais digna e decente, mas não vou nem lhe encher o saco e nem lhe agradecer. Só tenho um pedido a lhe fazer agora, para encerrar essa história. Se eu puder ser útil, me deixe saber, ou me envolva e me use. Eu estou à sua disposição. Mas eu não queria precisar de você, mesmo eu sendo insignificante, um verme, um homem cheio de defeitos, mas me use. Se achar conveniente. Se não, vou tentar honrar a sua existência, sendo, apesar de feio e pequeno, o mais belo ser que eu puder ser frente a mim mesmo. Mas usando da minha preocupação em ser digno e decente, e eu não me sinto sendo digno e decente cumprindo esses rituais, esses ritos religiosos, essas orações, porque eu acho um egoísmo sem tamanho eu querer que Deus... Eu achar bonito eu ter fé, porque eu tendo fé, Deus vai... Os santos, o Espírito vão fazer porque eu tenho fé. Eu acho isso uma vergonha. Mas a humanidade toda está viciada nisso. O que é que a humanidade quer, cara? Bênção, milagre. Esse meu corpo já morreu 2 vezes. Como assim? Infartos. É mesmo? Lidar com esses seres é uma shit. Eu já preferi ir embora. Nas 2 vezes que esse corpo ia morrendo, O que você viu? aliás, morreu, não, eu fui para o outro lado. É mesmo? Numa das vezes fui, o outro eu não tenho ideia precisa. Mas assim, eu senti que ia morrer, né? E tudo que eu fiz foi recitar o meu mantrazinho pessoal. Que é? Eu tenho 2. Um deles é: Pai, a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão. Que é bem rápido, né? E o outro é que eu possa me alinhar comigo mesmo e repousar no bem e na decência que há em mim e nos meus semelhantes. Existem muitas histórias de grandes construções das civilizações serem feitas por extraterrestres, né? Como, por exemplo, as pirâmides do Egito, tem toda aquela história. Qual que é o parecer da ufologia sobre isso? Não existe um parecer oficial. A ufologia não é uma ciência. A ufologia ela não tem uma metodologia científica própria. Os ufólogos sérios seguem a metodologia científica, desculpe o pleonasmo, da própria ciência. Tentam usar os mecanismos, né, disponíveis pelo progresso científico e tecnológico na investigação ufológica.
mas não tem algo assim, não há uma autoridade mundial, não há um centro, não há... Existem instituições sérias que, a muito custo, sobrevivem tentando buscar a verdade, mesmo tendo todo um confronto. Mas Claro. se você me perguntar de tudo que você viu em termos de experiência de estudo ufológico, qual assunto, qual o tema mais... Aí eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. Na hora em que você observa as 3 pirâmides do Egito, da planície de Gizé, você vê que as 3 não estão alinhadas. Tem 2 aqui e uma que foge a esse alinhamento. É uma coisa meio... Aí você diz, mas como é que quem construiu isso aqui desalinhou, podendo ter construído as 3 pirâmides, tá? Então, Robert Bauval, que é um egiptólogo famoso, Graham Hancock e outros pesquisadores, começaram a tentar entender como é que diabos aquele erro, né, no âmbito da lógica humana havia sido cometido por alguém que construiu aquilo tudo, e não é fácil construir aquilo, seja lá quem foi que tenha construído. Aí eles 2 estão alinhadas. e Uma afastada do alinhamento. Aí eles, uma certa noite, olharam para o cinturão de Órion, que é a constelação de Órion, tem lá as 3 Marias. Aí eles disseram, cara, aquilo ali é muito parecido. Em resumo, eles fizeram os cálculos da distância entre as 3 estrelas, as 3 Marias, que a gente vê toda Sim. noite. Fizeram a medição da variação de ângulo, porque eles perceberam que as estrelas das 3 Marias têm 2 alinhadas e uma desalinhada. Aí quando eles foram comparar com a distância das 3 pirâmides construídas e a diferença de ângulo de uma em relação às outras 2, era 100% matemático. Ou seja, quem construiu as 3 pirâmides copiou, sabia da distância das estrelas, sabia da variação de ângulo e até a 10ª casa matemática dos cálculos feitos, isso está estabelecido. Eles ficaram loucos quando eles descobriram isso, porque quando você percebe a matemática presente, aí uma certeza surge, não é coincidência. Alguém fez as contas, senão não era tão perfeito. Quando eles descobriram isso, eles descobriram que Angkor Wat, um templo famosíssimo e belíssimo lá no Camboja, que é formado por mais de uma dezena de templos, as pirâmides só são 3, mas Angkor Wat são 12, 13, 14. Aí eles perceberam que a constelação de Dragão tem a mesma quantidade de estrelas dos templos de Angkor Wat. Eles mediram a distância entre os templos, é a mesma da estrela. Não acredito. Mediram a diferença de ângulo, porque a constelação de Dragão faz assim, entre os templos é 100% exato. Então eles perceberam que do jeito que tinha aquela coisa estranha no Egito, lá no Camboja também tinha. Para poupar vocês e quem nos assiste, esses cientistas, jornalistas começaram a perceber que no mundo inteiro existiam várias construções que foram feitas, sabe-se lá por quem, sabe-se lá quanto, mas que tinham um objetivo: representar matematicamente como era o céu num dado momento da história. Esse céu foi representado na Terra. Com o avanço das coisas, quando surgiu o computador, aquele programinha que hoje você diz, eu gostaria de saber, você dá as coordenadas, latitude e longitude, e diz, eu queria ver o céu como ele estava há 14 mil anos atrás, na noite tal, do dia tal, aí coloquei um calendário qualquer. Aí o programa mostra. Aí eles começaram a perguntar, houve algum dia no passado em que as 3 Marias estiveram exatamente no lugar que, se baixássemos retas, corresponderiam ao lugar das 3 pirâmides? Aí o computador respondeu, sim. Quando? No ano 12.450 a.C. E no do Camboja, lá no templo de Angkor Wat, houve algum momento na história... ano 12.450. Aí eles perceberam que a tal coincidência era pior ainda. Porque Meu Deus. Karnak, Mesma na época. França, Teotihuacan, as pirâmides de Gizé,
A esfinge olhando para o horizonte também tem uma mágica dessa. Angkor Wat, vários templos megalíticos na Terra foram construídos por diferentes culturas em diferentes tempos, mas naqueles lugares em que há 12.450 anos atrás. Antes de Cristo. Então, assim, Representando as estrelas do céu na mesma proporção. isso. Então, é uma tecnologia para fazer isso Pois é. que os ufólogos dizem: ei, cientistas, como é que vocês explicam isso? Eles não explicam. Fazem vista grossa. Porque nessa época não existia Homo sapiens, na lógica da ciência, com capacidade para fazer nem a leitura do céu, nem os cálculos matemáticos, blá, 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 e muito menos construir tudo aquilo. Então, esse é o grande enigma que a ufologia, junto com a arqueologia, com a paleoantropologia, descobriram. E é apaixonante. Agora você não vê isso escrito em lugar algum. Claro que não. Ninguém tem resposta. Ou tem, mas a resposta é meio complicada porque envolve seres que não são humanos e, tecnicamente, ainda não existe ser extraterrestre para os governos da Terra, ainda que todos os governos saibam que existe. Mais do que eles imaginam. Sim, eu lembro que eu já comentei aqui, né, sobre aquela entrevista do Obama, que ele tá, eu não lembro qual é o programa que ele tá, mas aí o apresentador pergunta pra ele: bom, agora você não é mais o presidente, você é ex-presidente, você teve acesso às informações, então eu queria que você me dissesse, tem ou não tem? E aí ele fala: não posso responder. Aí ele fala: então tem, porque se a resposta fosse não, você diria apenas não. Óbvio. É claro. E, num outro momento, Obama disse: estudem o assunto porque vale a pena. E depois ele produziu com a esposa um filme que conta uma série de questões extremamente importantes, né? Foi recente essa produção, mostrando que há questões que estão sendo escondidas pelos governos há muito tempo. A questão ufológica começou a ser escondida na Segunda Guerra Mundial. O principal motivo é o pânico da população? Não Qual que é mais. o... Não mais? Não mais. Me permitam dizer o seguinte: em 1963, Pode, fica à vontade. John Kennedy foi assassinado, presidente dos Estados Unidos. Quem matou John Kennedy? Segundo a lei norte-americana, só se pode liberar informações que interessam ao governo norte-americano 30 anos depois do fato. Então eles disseram: não, 30 anos depois a gente libera. Em 1993, toda a imprensa ficou esperando, o governo não liberou. Não, mas daqui a 30 anos a gente libera quem matou John Kennedy. Foi 2023. Todo mundo esperando, o governo não liberou. A imprensa disse: mas olha, todo mundo lá atrás envolvido com isso já morreu. E vocês teriam a obrigação de liberar. Mas por que vocês não... Porque, assim, quando você tem informação, você tem poder. Quando só você tem informação, só você tem o poder em torno da informação e dos seus desdobramentos. Então, se o governo norte-americano, de fato, e isso já é um fato, já foi até confessado por ex-militares, são centenas deles, retém, desde a queda de Roswell, naves ou restos de discos e criou a engenharia reversa para pegar tecnologia extraterrestre para poder avançar mais que os outros países, como a morte de John Kennedy está relacionada a um memorando que ele teria feito. Porque na época de John Kennedy, ele e Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, várias vezes quase que foram à guerra, porque apareciam coisas que os radares detectavam e eles não sabiam se era avião um do outro inimigo ou se eram os tais OVNIs. Então, John Kennedy, ele propôs a criação de um grupo, Estados Unidos e União Soviética juntos, para estudarem o assunto como forma de minimizar ou diminuir o perigo de uma má interpretação de radar e criar uma guerra nuclear. Só que nessa época, a CIA, ou os 12 majestosos que terminaram depois, né, que foram figuras escolhidas na época por Eisenhower, que foi um presidente anterior a John Kennedy, esses caras eles notaram que se Kennedy, de fato, criasse o tal grupo, eles seriam escanteados.
E eles não queriam que John Kennedy contasse à União Soviética o que os Estados Unidos sabiam, ainda que os Estados Unidos também iriam saber da União Soviética. John Kennedy marcou isso para o dia tal. 10 dias antes ele foi assassinado. Então tudo indica que eles não liberaram a informação de quem matou John Kennedy porque tem o desdobramento que envolve uma série de assuntos que ainda fazem parte do ter o poder, detendo a informação e enganando todo mundo e mantendo todo mundo desinformado. É assim que o mundo é. E essa tecnologia que eles supostamente teriam pego dos OVNIs estaria sendo usada no que exatamente hoje? Indústria armamentista. Tudo que foi desenvolvido, não é? Nos últimos tempos, GPS. A saída da... Não sei se vocês se lembram, mas quando os primeiros computadores, as válvulas dos computadores eram grandiosas, ficavam em espaços tipo prédio. Porque cômodos inteiros, assim. A válvula foi substituída pelo chip. Hoje um computadorzinho tem um chip, e antes tinha que ter não sei quantas válvulas. Eram várias máquinas. Isso aqui veio da chamada engenharia reversa que eles foram aplicando aos restos das naves que eles recolheram em diversos acidentes. Não é só os Estados Unidos que tem, a Rússia também tem. Outros países devem ter. Esses dois seguramente sabem que tem, porque ex-militares, quando se aposentaram e antes de morrer, resolveram dizer. Então, ou é mentira de muita gente, ou isso é verdade e bate com os fatos noticiados na época em que essas coisas aconteceram. Então, é muita coisa que veio dessa tecnologia. apropriação. A gente tem algum lugar assim no Brasil, que você sabe? Porque o nosso território é muito grande, né? Então... O Brasil é quintal dos Estados Unidos. Quando, no caso de Varginha, quando os tais seres estranhos, né, o que é que a imprensa noticiou? Que aviões da Força Aérea levaram os caixões que saíram de Varginha. O doutor Badam Palhares, na época, estava envolvido com a questão. Então, assim, parece que existe um convênio entre todas as forças armadas do mundo. Os Estados Unidos bancam uma série de coisas para os países e estes, quando tem qualquer evento ufológico, repassam para os Estados Unidos. Isso no lado de cá, no lado do poderio americano. Lá na Ásia, no poderio da Rússia, da antiga União Soviética, eles é que faziam isso. Hoje em dia, a coisa está complicada, porque houve uma época em que você só tinha voando, orbitando a Lua e Marte, sondas dos Estados Unidos e da Rússia. Aí você conseguia manter tudo em segredo. Mas hoje você tem Rússia, Estados Unidos, Japão, Paquistão, Agência Espacial Europeia e empresas particulares também. Então, assim, você não pode mais manter segredo com a mesma facilidade que antes você mantinha. Isso chama-se disclosure, ou seja, está havendo um processo de o que estava oculto está vindo à tona, não porque tem alguém legal ou bacana contando, é porque são tantas as evidências que mesmo com aquela descaracterização que eu falei, de tornar ridículo o assunto para quem falar dele ser taxado de ridículo, mesmo assim centenas ou milhares de ex-militares russos, europeus e estadunidenses já abriram a boca desde o ano 2001. Então, assim, Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá. Quando ele saiu em 2006, o discurso dele de despedida na ONU foi dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Do jeito que um pai, uma mãe chama o seu filho quando eles têm 6, 7, 8 anos e diz: filho, sente aqui, papai tem uma coisa importante para lhe dizer. É uma coisa muito séria, viu? Mas eu preciso lhe dizer: olha, Papai Noel não existe. Olha, a fada do dente não existe. Do jeito que os pais agem com os filhos assim, é preciso que alguém haja com a humanidade dizendo: ei, crianças, me permitam dizer algo muito sério. Extraterrestre existe. E Paul Hellyer disse: eu conheço, eu sei que os Estados Unidos têm 4 campos, 4 territórios na área deles que eles doaram, entre aspas, cederam para raças que chegaram aqui, mas que não tiveram tecnologia para voltar.
Então, os Estados Unidos deu guarida em torno da famosa Área 51. Então, assim, Paul Hillier, o cara foi ministro da Defesa do Canadá, não é um qualquer. Várias pessoas de altíssima credibilidade já falaram. Mas nós, humanos, estamos tendo um problema tão sério de dissonância cognitiva e dissonância psíquica que a verdade não mais se impõe. Porque nós não temos mais tirocínio limpo ou lucidez para perceber as coisas. Eu já ouvi falar sobre templos que reúnem pessoas para fazer sessões de curas juntamente com extraterrestres. Eu não sei como é que funciona. Qual que é a relação assim da espiritualidade com a ufologia? Complicada, mas existe. Só que isso entrou também numa vertente de fé, que fica difícil a gente analisar, porque aí só a própria questão empírica da coisa, ou seja, quem vai lá nesses lugares, é que sabe se aquilo que está rolando ali é picaretagem ou se é trabalho sério. Tem muito trabalho sério. Mas assim, essa coisa do bem, a espiritualidade age fazendo bem, ainda que você pense que é o marciano que está lhe ajudando, às vezes é um espírito só. Mas para o espírito pouco importa o que é que você pensa, o importante é tentar fazer o bem. Então, os donos de centros ou diretores de centros, qual é o nosso problema humano? É porque a gente dá por sabido que a gente ainda precisa descobrir. Então você já afirma com certeza algo que não se pode sobre aquilo e ainda ter certeza, porque você não tem como provar você mesmo que aquilo é o que você pensa ser. Então ninguém em sã consciência pode dizer que de fato espiritualidade e ufologia trabalham juntos. Mas pode-se dizer, em termos de, olha, isso está acontecendo. Mas será que não tem outra explicação? Pode ter. Pode ter. Eu respeito tudo, sei que eles agem, mas assim, é um assunto que deve permanecer em aberto. E as gerações futuras, com mais propriedade, poderão ter certeza sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não entendo. Agora que a gente tem mais tecnologia para registrar, né? Que a gente pode fazer melhores fotos, melhores vídeos com um super zoom. Parece que existem menos registros do que antes, né? Menos registros de casos ufológicos. Por que se deve a isso? O que se deve? Eu não penso que o pressuposto da sua pergunta encontre guarida nos fatos. Porque é muita Existem muito mais? Exatamente. O problema são os canais por onde essas questões são veiculadas. Eu escuto menos. Isso porque agora está se concentrando nos canais onde a liberdade é total e onde a contra-informação também ainda é trabalhada para descredenciar ou descredibilizar o que ali está sendo mostrado. Mas é muito mais. Só que a imprensa não dá. A imprensa não dá. Vejam bem, Zecharia Sitchin, em 1900, a memória já vai longe, mas assim, nos anos 70, soltaram as duas sondas chamadas Voyager 1 e Voyager 2 em direção aos últimos planetas do Sistema Solar, que é Urano, Netuno e Plutão, que terminou sendo aposentado como planeta. Salvo engano, no ano 1986, finalmente a Voyager 2 iria passar perto de Urano. Qual o problema? Urano não se pode enxergar a olho nu, e nem Netuno. Só se pode com telescópio. Aí hoje com telescópio a gente... Né? Mas Zecharia Sitchin é alguém que, além de ser consultor da NASA, ele era também especialista na tradução da linguagem cuneiforme, acadiana e sumeriana, que foi encontrada nas bibliotecas, ou nas ruínas da antiga biblioteca de Nínive, capital do antigo Império Assírio, onde hoje era Bagdá, lá no Iraque. E o Dr. Zecharia Sitchin tinha traduzido textos sumérios que diziam que, para além do planeta dos grandes anéis, que é Saturno, existiam outros. Um era azul e o outro era verde. Aí o Dr. Zecharia Sitchin percebeu que os sumérios estavam dizendo que, para além de Saturno, existiam dois outros planetas, que hoje nós sabemos que existem, mas na época dos sumérios, como eles não são vistos a olho nu, como é que diabos os sumérios sabiam que Urano e Netuno existiam? E o pior, disseram ainda a cor. Então, em 1986, pela primeira vez, uma sonda humana ia passar perto de Urano
e fotografar e mandar as fotos mostrando a cor. Aí o Dr. Zecharia Sitchin escreveu um artigo no New York Times, dizendo, olha, amanhã, o dia tal, vai ser uma oportunidade, blá, 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 para nós confirmarmos se aquilo que os sumérios falavam não deu outra. Confirmou. Aí o Dr. Zecharia Sitchin escreveu um outro artigo dizendo, olha, daqui a 4 anos a sonda Voyager 2 vai passar agora em Netuno. E os sumérios também dizem isso aqui, se bater, e bateu. Aí o Dr. Zecharia Sitchin disse, olha, estamos diante de um problema. Existe aqui tábulas cuneiformes, que a gente prova que não é falsificação. A tradução está corretíssima, feita por diversos estudiosos. A notícia que eles deram, não se pode colher essa notícia a olho nu, só que agora a gente está confirmando que os sumérios, há 7, 8 mil anos atrás, sabiam de coisas que nós só viemos saber agora. Então, assim, como é que os sumérios sabiam disso? Pois é. Aí o Dr. Zecharia Sitchin disse, olha, tem 3 hipóteses. Os sumérios tinham super telescópios, os sumérios Eram sensitivos? criaram naves e foram lá, descobriram e voltaram para contar, ou alguém de fora, que não é humano, que se estabeleceu na Terra, contou aos sumérios. E é isso que os sumérios dizem, que os tais Nephilim, ou Anunnakis, Nephilim é como se chama na linguagem suméria, Anunnaki é como se chama na linguagem acadiana, porque os acadianos sucederam os sumérios na Mesopotâmia. Né? Então, assim, o Dr. Zecharia Sitchin diz, olha, está aqui uma prova de que, de fato, existe vida extraterrena. Os sumérios já sabiam disso e a prova é incontestável. Quando isso aconteceu, a imprensa mundial nunca surgiu uma reportagem sobre isso. Isso foi em 1982, 1986, acabei de lembrar. Nós estamos em 2024. O Dr. Zecharia Sitchin já morreu, tudo. Blá, blá. Então, assim, a verdade, ela não mais se impõe, ainda que ela esteja na nossa cara. Nós vivemos a post-truth, a era pós-verdade. O que diabos é a era pós-verdade? É quando acontece um fato. Você olha para o fato, ao invés de narrar o fato, você inventa uma narrativa maluca. Apropria aquilo como sendo verdade e pouco importa o fato. Ou seja, a verdade não está no fato, mas sim na narrativa que depois do fato ter acontecido, você cria. Por isso que se chama post-truth, pós-verdade. E esse termo em inglês surgiu no ano 2016 e a organização de Oxford, na Inglaterra, assumiu esse termo como sendo um novo vocábulo na língua inglesa, porque é característica da época que a gente vive. Ou seja, você não sabe o que é verdade, inventa uma verdade. As pessoas acreditam. Você acredita nisso aqui, e a verdade, ou seja, isso é uma cortina de fumaça. Você pega a narrativa e não vê a verdade. Nós fomos vitimados e continuamos sendo diariamente, a cada microinstante da nossa vida, mantidos na ignorância em relação a porrada de assuntos. Há coisas que o verbo acreditar não deve ser empregado. Tipo, você acredita na lei da gravidade? Não é questão de acreditar, a lei da gravidade existe. Então, a gente você conhece, você entende que existe uma lei da gravidade, porque já é uma certeza científica. Perfeito. Então, assim, existem teorias científicas, notadamente as mais avançadas, no campo da vanguarda da física quântica, teoria das cordas, supercordas, teoria M, blá, 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 que, entre aspas, comprovam que existe um conjunto de outras dimensões que pulsam, que acontecem, que existem paralela e simultaneamente à nossa. Ponto. Então, como Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, diz, a humanidade costuma se enganar de 2 maneiras. 1, acreditando naquilo que não é verdade, e 2, deixando de acreditar no que é verdade porque não consegue entender. Então, assim, nós não éramos mais para estar fazendo perguntas do tipo, você acredita em extraterrestre? Perfeito. Tem fatos, né? Exato. Então, essa questão das realidades paralelas
não há dúvida de que existem em termos de ciência. Agora, como são essas realidades? Aí, realmente, é especulativo. Mas, para responder a pergunta que me foi dirigida, eu me ancoro, tá certo? A âncora que eu utilizo para falar dessas questões paralelas tem a ver com o que está retratado em todo o compêndio mitológico que eu estudei e estudo, porque ali está tudo narrado sobre realidades paralelas que existem em relação a nós, e não é nenhuma dessas realidades paralelas que nós chamamos de nível espiritual. É um outro padrão de existência. São níveis de uma possível, e também já demonstrado cientificamente, um universo paralelo que existe ao nosso, gêmeo porque nasceu junto com o nosso, mas não é gêmeo porque se pareça, ele é totalmente diferente. Então nasceu junto. Nasceu junto, mas é diferente. As próprias mitologias falam isso. Sim. Então, assim, existe a mitologia e existe a revelação de Patanjali e do Sankhya, que eu falei aqui, das 4 revelações principais do hinduísmo, que falam na questão do Ahankara. Ahankara, que é um preceito que o hinduísmo utiliza, mas é o Sankhya que explica isso, que é onde surge a noção equivocada do ego humano, pensando que há um eu faço, e enquanto você pensa que é você que faz, se o que você fizer, você colocar afeto emocional, você cria, nem que você não queira, uma cópia do seu corpo mental e cria um loop mental e coloca a informação emocional não finalizada lá dentro e uma cópia mental sua. E a coisa é tão maluca que as outras pessoas envolvidas no seu loop mental que você coloca lá dentro, ainda que essas pessoas não tenham a menor noção disso, mas elas estão vivas aqui na Terra e estão convivendo também numa realidade paralela maluca, com um quê de demência, se compararmos o que lá acontece com o que conosco acontece aqui. E, segundo esses preceitos, isso existe. Ou seja, nós estamos falando aqui que a nossa faixa de realidade há um universo paralelo, só que esse universo paralelo, diferente da nossa faixa de realidade, que é só uma faixa dimensional, é só um espaço-tempo, esse universo vizinho teria diversos níveis distintos de locas ou genos ou realidades interiorizadas dentro desse universo antimaterial. Isso aqui ainda não é esse universo de loop mental que eu acabei de falar, que é produzido pelos egos dos que vivem nesses 2 universos. Sim. E, para além disso, tem um mundo espiritual. Então, assim, responder a pergunta feita sobre realidades para além da nossa e que existem vibrando simultaneamente, nós, humanos, iremos demorar inúmeras gerações para um dia podermos mapear isso, seja por tecnologia mental ou por tecnologia que viemos a criar via inteligência artificial, porque só computadores quânticos podem dar conta da percepção desse todo ou desse contexto maior. Cara, acho que tem relação com as cópias aferentes e referentes que a gente Tem. escutou aqui, né, Júnior? Eu já expliquei isso. Quando você... Eu não sei se eu devo continuar com esse assunto, mas quando você diz, amanhã às 15 horas eu vou ligar para um amigo meu. Na hora que você fala isso, dentro de cada célula do seu corpo surgem moléculas chamadas RNA mensageiro, que captura a mensagem, amanhã eu vou ligar às 15 horas para um amigo meu, e informa ao DNA que está lá no núcleo da célula. Isso é cópia eferente. Eu estou extrapolando aqui um pouco o conceito científico que se faz. Né? Sim.
Aí se eu disser, não, mas talvez eu me esqueça, eu vou anotar aqui esse papel. Aí quanto mais você produz essa informação, ou quanto mais você a reproduz para você mesmo, mais informações dentro de cada célula sobre o que você vai fazer amanhã às 15 horas, o seu DNA é informado. Se a gente soubesse fazer bom uso de si mesmo, amanhã às 15 horas o DNA sozinho lhe avisa. Ligar para fulano. Aí você senta aquela... Sim. Quando você liga para fulano, enquanto você está falando com fulano, a sua célula está produzindo outros RNAs mensageiros, produzindo a cópia aferente daquilo que eu fiz. Quando eu termino a ligação, Aí volta. as cópias aferentes da ideia que eu tive e as cópias aferentes do que eu fiz como sendo a ideia que eu pensei, quando isso se encontra, isso finaliza. Não cria loop mental. Entendi. Mas se eu tiver uma raiva de você, se eu ficar pé da vida com você, com ou sem razão, Sim. e eu, quando for dormir, dizer, não, ô Rogério, que é isso, cara? Vamos esquecer isso, vamos deixar isso para lá. Vamos esquecer isso, vamos deixar isso para lá. Eu estou produzindo cópias aferentes, dizendo que eu quero terminar, finalizar as cópias aferentes que eu senti quando senti raiva de você. Desde aquela vez. Mas se eu não finalizar e continuar tendo raiva de você, eu crio um loop mental, vou lá para dentro e carrego você. E É isso você aí. nem sabe disso. É isso mesmo. Cara, que... E isso fica existindo. Fortíssimo. Fica várias vezes. E isso, às vezes. várias vidas, aí o meu espírito vai produzir um Rogério Júnior lá na frente, Sim. que vai nem carregar sabe isso. dessa vida aqui, que nem me conhece, nem conhece você. Exato. Aí o espírito vai usar o eu desse Rogério futuro para entrar nesse loop, para encerrar esta merda que eu criei. Você nem sabe disso. Perfeito. Agora, se você tiver raiva de mim também, É. aí estamos nós dois. E vai os dois juntos. Aí tem que os dois... Os dois elevaram ao quadrado Chama de dentro Olha, desse... olha o emaranhado Olha o que isso emaranhado. Que faz. nasceu da ciência aqui, do Tá. texto científico. que a gente tá Então, falando. isso, olha o tamanho desse emaranhado. O tamanho do problema, né? Isso demonstra a responsabilidade que nós temos que ter O nos tamanho nossos do problema. pensamentos e atos, né? Diariamente eu Diariamente. finalizo em mim mesmo todo o meu dia. Cara, obrigado, cara. Obrigado pela Como forma Nossa, de não isso deixar é nada pendente. Por isso que eu digo, eu estou pronto para deixar essa vida a qualquer hora, porque a finalizou. cada instante eu finalizo tudo. Quando eu vejo uma pendente, fiz besteira hoje, agi mal com alguém, errei, me equivoquei. Aí eu me acerto ali, não, amanhã eu tenho que pedir desculpa a fulano para me sentir bem. Vou e peço, não, eu errei, mas também não vou pedir desculpa, porque fulano é chato pra cacete mesmo, mas eu também não vou ficar me lembrando dele, vou ter aqui uma emoção boa em relação a ele, Sim. finalizo. Vai Ele mutar liberta. isso, vai transmutar. Ele liberta ele e liberta o outro de qualquer emaranhamento mental, Sim. não gerando nenhum enlace, nenhum entrelace que vá levar ele depois aos outros erros dele e resolver problemas que ele está deixando. Perfeito. Agora você imagina se isso é passado, se é instruído, se é passado adiante para as pessoas. Eu acredito no ensino que não tem a ver com o ensino tradicional, mas o ensino que ensinasse esse tipo de coisa desde as crianças, porque você consegue trazer didática para ensinar desde uma criança questões não tão profundas, mas a questão das emoções, a qualidade emocional não é Exato. explicada. A gente não tem conhecimento das questões emocionais. É ensinado rivalidade, meninos contra as meninas, não sei quem contra não sei quem, isso é ensinado. Política, né? Mas não é ensinado esse tipo de situação. Então, assim, nós humanos, a gente não teve esse conhecimento, vamos dizer assim, pulverizado, do qual traz esse nível de consciência de que cada uma das suas ações e atos precisam ser feitos agora. Ele busca o estado o estado presente. Isso é um grande diferencial. Sensacional. O Alfredo Narras, ele é seu amigo, não é? Alfredo, amigo, irmão. Uma das coisas que o Alfredo comentou aqui, algumas vezes, eu acho que a gente já até falou sobre isso, mas um monte de gente está perguntando aqui no chat, é sobre se você confirma, você acha que você já respondeu isso na última live, mas vamos lá. Se você confirma ou se você tem alguma forma de explicar esse conceito, esse contexto, de que você hoje, né, a sua reencarnação agora, seria então a reencarnação de Enoque. Como é que você enxerga esse fato? Só para a gente encerrar essa polêmica de uma vez por todas. Fazer o corte definitivo. Da pior maneira possível. Eu enxergo isso. Por quê? Porque nós, seres humanos, quando tratamos de um assunto que a gente pode verificar,
Quando o assunto é verificável, isso se resolve facilmente. Aham. Mas quando a gente sai desse campo e vai para assuntos tremendamente subjetivos, em que não se pode ser verificado, só maluco, desajuizado ou intoxicado por alguma questão de ego entra nesse assunto para fazer, entra nesse tipo de contexto para fazer afirmações que não podem ser comprovadas. Sim. O tema reencarnação, nós precisamos sim falar sobre isso, mas no sentido geral, para a gente entender o processo. No mundo sensacionalista e estúpido que nós vivemos, no mundo em que a fé ela é sensacionalizada da forma mais ridícula, mais infantil, com marchas para Jesus, marchas para Exu, marchas para isso e para aquilo. Claro, marcha livre, cada um marcha como quer. Mas você sensacionalizar a fé pertence ao circuito da vida íntima do ser humano. Não é a vida exterior, é vida íntima. A vida exterior, você pode ter ritos, cultos daquilo que você acredita intimamente. Mas você fazer de algo que deveria ser delicado, sofisticado, tranquilo, sagrado para você, um bum-bum-bum de tambores, de trio elétricos com um monte de gente gritando, blá, blá, blá. Isso é delírio, isso é totalmente infantil na minha perspectiva. Então, infelizmente, o tema reencarnação, ele entra como sendo algo que também deveria ser tratado de forma sensata, tranquila, na perspectiva das pessoas. Mas, na hora em que vai partir para disputa, aí fica igual a torcida do Flamengo, torcida do Botafogo, torcida do Vasco. Ah, fulano é a reencarnação de Beltrano, fulano é... Não, eu acho que é fulano, eu acho que é Beltrano. Eu não entro numa seara dessa nem a pau. Meu nome tem sido amorosamente tratado pelas opiniões como do meu irmão Alfredo Narras e desgraçadamente tratado na opinião de outras pessoas que pensam que eu fico fazendo discurso ou pousando disso ou daquilo, em termos de fazer publicidade. Há muito tempo atrás, um senhor de Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul, Dr. Denis Sá, cara formado em Sorbonne, PhD, o cara, a cabeça, formidável, está desencarnado. Mas, nos anos, que eu nem me lembro agora, 80, 90, esse senhor começou a receber notícias no centro espírita que ele fazia parte. E, durante mais de 5 anos, os espíritos chegavam e diziam, olha, o espírito Allan Kardec está reencarnado. Ele renasceu em tal dia, em tal hora, em tal mês, blá, blá, blá. E esse senhor anotou tudo. E os espíritos disseram, ele está residindo na cidade tal. E esse senhor tornou-se espírita. E um belo dia, doutora Messia Caminha, que organiza eventos espíritas em Natal, também já desencarnado, convidou esse senhor para fazer a abertura do Congresso Espírita no Rio Grande do Norte. E esse senhor foi, e no meio da palestra, ele disse, olha, eu vim aqui a Natal fazer essa palestra, mas eu também queria conhecer alguém que nasceu no ano tal, no dia tal, na hora tal, papai, que está escrevendo livros. E um amigo meu estava no auditório. Quando terminou a palestra, chegou e disse, eu conheço essa pessoa. Esse senhor chegou para mim e disse, olha, estou escrevendo um livro dizendo que Allan Kardec está encarnado aqui, blá, 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 blá. Ou seja, esse senhor, se sentindo motivado a divulgar o que ele supunha ser a verdade, ele foi quem começou toda essa movimentação que, infelizmente, até hoje acompanha o meu nome como se fosse eu fazendo divulgação disso e daquilo outro. O que eu já tive de mal entendido com figuras que se acham autoridades no âmbito do espiritismo, que essas pessoas vieram falar comigo, e eu dizia, cara, desculpa, eu não tenho nada a esclarecer, nem tenho nada a justificar, e nem tenho explicação nenhuma a dar. Também não quero nada de vocês, não estou fazendo nada disso. Por que eu estou contando isso? Porque esse assunto nunca parou de ser sensacionalizado. E eu terminei sendo obrigado a receber toda uma chuva de inquietações e de angústias e pessoas que queriam que eu dissesse isso ou aquilo. Eu digo, olha, eu dou
um fusquinha e um chocolate a quem me disser que sou eu, a quem me provar que sou eu que estou fazendo propaganda disso. Agora, se em centro tal, um espírito me incorpora no médio e diz tal coisa, e blá, 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 o que diabos eu tenho a ver com isso? Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto que eu posso responder, que eu já dei essa resposta aqui. Tem coisas que você não pode afirmar, mas você também não deve negar por razões Sim. próprias. Se você não tem uma comprovação, dá para dizer que é e que não é. Mas assim, eu não vou entrar nisso. E terceiro, a quem interessar possa, o tema reencarnação, ele ainda vai ser compreendido pela humanidade. E, de fato, fica, entre aspas, ao critério de cada um pensar o que quiser sobre as coisas subjetivas. A ciência já não trata de nada subjetivo, porque não pode provar em laboratório. A ciência só trata do como, não do porquê ou quem é. E essa questão de fulano é reencarnação de Beltrano e como é que a gente pode provar isso? Não se prova. Não tem como se provar. Existem pistas, existem métodos, existe o velho bom senso humano que você pode aplicar. E o que é que diabos o bom senso humano diz? Cheque os fatos, ou faça a leitura dos fatos. Enoque escreveu 366 livros. Quais são os assuntos desses livros, dos que escaparam? Kapila escreveu Sankhya. O que é que diabos significa o Sankhya? Kardec escreveu 5 livros. Quais são os assuntos? Bababá. Tem um ser humano na Terra que está escrevendo uma porrada de livro e está tratando dos mesmos assuntos. Isso é uma boa pista para quem estuda. Aí Narras fica em cima disso. Aí começa a fofocar com os amigos espirituais. Aí haja fofoca no sentido fraterno, não é certo? E eu vou fazer o quê? Não precisa fazer nada. É o que eu estou tentando, não fazer nada. E o pior é que parece que é um marketing seu, né? E que aí que tá estranho, né? Vou fazer o quê? Então, assim, Você fala, ele fica falando que é tal, mas nem saiu da tua boca. Dou um fusquinha a quem trouxe. E um chocolate, tá? Agora, se outros falam, blá, 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 eu não tenho como dar conta disso. Eu não tenho como ser responsável por isso. Agora, eu fiz isso para parecer que sou fulano ou beltrano? Por favor. Estou há 40 anos fazendo palestras, escrevendo livros. Já inventei pseudônimo que eu nem queria aparecer. Até hoje eu faço isso, sacrificando minha saúde pessoal, meus interesses pessoais. Paguei para fazer palestra até um dia desse. Sempre fiz palestra para 5 pessoas, 10, 1, 2. Ou seja, não tem coisa de ego envolvido, não tenho seguidores. Quando alguém está lhe seguindo, eu digo, rapaz, arranja algo melhor para fazer na vida. Ou seja, alguém mais antipático do que eu para estar tentando convencer alguém de alguma coisa ou fazer sucesso ou fundar isso ou aquilo, eu sou antítese de qualquer pessoa que pode ser assim classificada. Então, assim, eu não tenho mais o que fazer e por isso não faço nada. Eu já pensei, inclusive, parar de ir a podcasts, dar entrevistas, porque termina sendo desagradável para quem escuta. Eu quero saber isso. Mas, assim, certas coisas nós humanos não temos como saber, principalmente em relação aos outros. Nós, seres humanos, temos um problema terrível com a nossa consciência. A gente, às vezes, fica querendo que a verdade do outro apareça, mas a gente não quer que a nossa verdade apareça. Então, a gente fica querendo saber... Cara, cada um cuida do seu próprio rastro existencial. Eu cuido do meu, mas eu não tenho que me justificar, eu não tenho que explicar. Agora, se o que eu faço se enquadra naquilo que as pessoas que estudam seriamente, e Narras é um profundo estudioso de tudo, e ainda é mais um médio, e ainda tem, vamos assim dizer, a franquia de ter o privilégio de ser amigo de espíritos, tipo um Chico Xavier. E aí, assim, o que mais eu posso dizer? Não, tá bom, tá ótimo. Acho que eu já falei demais do assunto. Né? Já, tá resolvidíssimo, tá? Maravilhoso. Agora a gente nunca mais toca nesse tema. Aí, com relação ao que o Narras falou, tem mais uma coisa... Não há problema não, pode tocar. Eu tô só dizendo que eu não tenho muita coisa interessante para dizer. Olha só, eu peguei mais algumas pessoas comentando sobre isso também aqui, aí você disse se tem a ver ou não. Que é o seguinte, a pessoa coloca, né? O Narras comentou no podcast que a gente está aqui na Terra, né? Nós humanos estamos aqui na Terra
e que a gente tem que levar Lúcifer. Tem que levar Lúcifer junto quando a gente voltar para a capela. E que Lúcifer está aqui encarnado. Daí as pessoas colocam, procede, tem alguma coisa a ver disso ou não? Qual parte dessa história? Eu de vez em quando me encontro com Narras, tá? Sim. Se isso aí está sendo dito, ainda ancorando Narras como sendo a fonte informativa dessas informações, eu não tenho o conhecimento de que Lúcifer está encarnado na Terra e nem que Narras tenha falado nada nesse sentido exato. É por isso que eu estou perguntando aqui. Certo? Talvez as pessoas estejam ou entenderam errado também. Isso. Então, assim, mas, de novo, faz algum tempo que eu não me encontro com meu irmão Narras. Eu não sei até que ponto ele possa ter evoluído em informações. Mas, assim, o problema luciferiano é muito mais complexo do que o que a gente pode aqui em 5 minutos falar. Mas o Lúcifer, ele nunca fez nada de errado. Lúcifer e Eulus Bel nunca cometeu desatino ou dano a ninguém. Ele apenas foi um ser que teve uma ideia, que conseguiu formular um questionamento que jamais foi respondido pelas autoridades vinculadas ao circuito existencial dele. E aquilo, ou seja, aquele questionamento ficou estabelecido no cérebro dele como uma espécie de um vírus que nunca saiu. E pelo fato de, na condição de biodemo, nem humano Lúcifer ele não parar de pensar naquilo, aquilo criou o que a gente chamaria de vírus específicos, e isso contaminou todo um circuito. Então, Lúcifer fez isso, mas sem querer fazer isso. E não fez por mal, ele foi engendrado para ser um pesquisador e estava pesquisando e quis compreender. Esse foi o problema de Lúcifer. Então, assim, até hoje... Questionar. Agora, os seguidores de Questionar é perigoso. Os seguidores de Lúcifer é que fizeram a rebelião de Lúcifer se tornar uma coisa extremamente maluca, violenta, criminosa, fora do contexto. De novo, brincando, sempre tem alguém querendo ser mais católico que o Papa, mais bolsonarista do que Bolsonaro, mais lulista do que Lula. Sempre os seguidores, às vezes, terminam distorcendo o que os seus originais produziram e são mais fervorosos do que os próprios. Com Lúcifer não foi diferente. Uma figura chamada Lemio, depois chamada Setian, que passou a ser Satã, que também não é do mal, mas esse fez muito mal. Esse aqui enlouqueceu. Isso eu descrevo em 3 livros de uma trilogia chamada Terra Atlantis, situando exatamente a diferença entre Eulus Bel, Lúcifer, e Lemio, Satã, como eles se tornaram conhecidos como Lúcifer e Satã, quando na verdade não tem nada a ver. Isso aqui é só uma forma humana de entender essa história. Mas assim, Lúcifer foi recolhido assim que Jesus teve sua vida ceifada na cruz. A primeira atitude que o eu de Jesus, não mais humano, fez foi recolher Lúcifer, que estava desmaiado no nível astral, vamos assim dizer, numa realidade paralela simultânea à nossa. E levou e deixou num certo lugar para ele ir se recuperando. Há 2000 anos que Eulus Bel se recupera, que Lúcifer se recupera sozinho. Ele não quer se encontrar com ninguém, blá, 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 blá. A única coisa que eu sei é que, de fato, ele tem contactado algumas pessoas na Terra. Jeane Miranda, inclusive, escreve livros com Eulus Bel. E Eulus Bel tentou escrever comigo, mas a coisa não funcionou. Eu digo, amigo, procura outras figuras aí, porque entre nós dois não vai rolar. Narras é alguém iniciado nesse assunto. Então, assim, e Eulus Bel, ele está já pacificado. Eu não penso que a gente tenha que levar Eulus Bel de volta para a capela, nos termos que aí está dito, e penso que Narras também não teria feito essa afirmação nos termos em que foi colocado. Eu penso que essa colocação é de alguém que leu, que se interessa pelo assunto. Entendeu errado. E que entendeu assim, ou mais uma perspectiva, tá? Mas eu não teria nada a ratificar nesses
nesse sentido, só a retificar. Eu não entendo isso aí. Você saberia dizer aonde que ele ficou preso esse tempo todo aí que você falou? A coisa é um pouco complexa, mas vamos lá. Bora. E é o Luzbel. Vamos entrar um pouco na... Nome de Lúcifer. Eu estou aqui com a folha de papel, Sim. certo? Então, assim, se eu conseguisse desenhar a América, tá certo? Então, isso aqui ficou muito... Não, ficou bom. América do Sul. América do Sul. Tá bom, Então, bom, isso bom. aqui é Natal. Tá? Natal. Pode desenhar e depois a gente mostra. Tá? Natal é onde você mora, né, no caso? Natal onde eu moro. Sim. Mas assim, se vocês forem lá em Machu Picchu, vocês vão ver que tem uma foto lá, tem uma pedra, é um museu de pedra em que tem a América do Sul e na costa da América do Sul tem uma coisa, eu não sei se... Um apêndice. Tem uma coisa construída lá de pedra, mas que hoje em dia a gente olha, não existe, mas que nesse mapa existe. Isso aqui seria a base Atlan, que eu chamo nos meus livros, e foi construída há cerca de 98 mil anos, quando as Mastlans luciferianas chegaram pela primeira vez na Terra. Isso eu conto nos livros Terra Atlantis. Só que essa base, ela pega do Ceará a Sergipe. Essa base, ela se situa aonde está hoje o nível do mar, uns 18 quilômetros, 20 quilômetros lá dentro. Só que quando esses seres chegaram, o mar não se encontrava no nível em que hoje está, o mar é lá dentro. Como ele vem subindo, veio aumentando, essa base Atlan hoje é submersa, mas fica na costa de Natal. Aqui, na costa de Natal, tinha a sua edificação central, e se você imaginar uma coisa para cima... Tá certo? É exatamente um lugar vinculado às vibrações da base Atlan, em que foi construído, edificado pelos anjos de Sofia para Lúcifer. Estou contando para chegar na sua pergunta. E Lúcifer aqui ficou alojado, vamos assim dizer. Veja bem, existem diversos níveis de realidades paralelos e simultâneos ao nosso. Acho que isso aqui a gente consegue entender e o público que nos escuta, como escuta muito o programa de vocês, vem muita gente aqui Já fala tá disso. acostumado, é. Já está acostumado. Então nós não temos muita dificuldade em falar assim, tá? Então a gente poderia imaginar que sobre a cidade de Natal, lá em cima, tá, foi construída exatamente uma espécie de base, ancorada numa cidade espiritual que fica sobre o Natal, chamada Recanto de Paz, do jeito que tem a famosa Nosso Lar, em cima do Rio de Janeiro, assim descrita por Chico Xavier. Lá em Natal tem uns 4 ou 5. O Rio de Janeiro tem mais cidades também. O Chico falou só numa. E são vários níveis, tá? Tem uma chamada lá em Natal, Recanto de Paz, que tem um apêndice, e esse apêndice é o lugar onde esse ser chamado Lúcifer se encontra. É a referência que eu posso dar. Você perguntou onde é que o nosso amigo Lúcifer estaria nesse lugar. Ali. A gente poderia falar, claro que brincando, que o capeta mora em cima de Natal, tá ali. Rapaz, capeta somos nós. Porque Luzbel não é o capeta, nem interpretando via a ótica da letra A ou Z. O capeta é o Lei Mignon. Só que a Igreja Católica, nos séculos 12, 13 e 14, para poder ter um motivo lógico para criminalizar os templários, utilizou a adoração que os templários faziam à sabedoria, que era a cabeça de Baphomet, que tem a ver com Chokmah, que é a segunda sefirá da árvore da vida da Kabbalah, e a Igreja Católica disse a imagem do capeta. Então, assim, o diabo passou a existir nessa definição da Igreja Católica, mas não era ligado a Lúcifer nesse sentido, era ligado a outros nomes que são tidos como diabólicos ou demoníacos no âmbito da cultura católica. Mas hoje em dia houve essa mistureba, então a turma chama capeta, como o guru fez aí, ou seja, é uma brincadeira que pode ser aplicada. Mas assim, não é Lúcifer a figura capeta da história, seria Lei Mignon, o que foi chamado de Satã. Lei Mignon era um lugar-tenente de Lúcifer. Foi assim, quando Lúcifer desistiu, ele assumiu. Aí, quando ele assumiu, a coisa
E nessa região agora que ele já tá pacificado, então tá tranquilo. O pacificado dele não é no sentido humano. Lúcifer, ele não tinha emoções. Os seres biodemo não são sexuados e não são bilatérios. Não tem o cérebro como a gente. É um cérebro radiato, é um cérebro eminentemente, vamos assim dizer, matemático, sensato, não é emocional. Tanto é que eles não têm sexualidade. Então, Lúcifer, ou seja, Eolus Bel, continua sendo o mesmo ser. É uma figura lá, mas não tem pênis, não tem, ou seja, não tem órgãos sexuais. Órgão, claro. Uhum. Não é emocional. Esses caras, eles não se movimentam como a gente. Daí a minha dificuldade em produzir livros com ele. Eu consegui escrever vários livros de um outro ser biodemo e funcionou, que são esses livros que eu produzi, mas com Eolus Bel não rolou. Então, assim, a pacificação dele é consciencial, entendeu, Guru? Não é emocional. É outra coisa. É outra história, é um pouco diferente da nossa, tá? Estou só fazendo o registro. Só para recapitular aqui, aonde que está esse mapa que mostra... No Museu de Pedras em Machu Picchu. O museu, na internet tem. Uhum. Eu não sei se a gente poderia reproduzir aqui. Não sei tem um mapa no Museu de Pedras de Machu Picchu que mostra eu vou mostrar aqui a foto. Essa cidade mostrar, na costa ali do... Eu vou mostrar, tá aqui, eu vou mostrar aqui a foto para você. Eu não sei se vocês conseguem ver. Isso é no chão, é a América do Sul representada e a base Atlas aqui de lá. Eu não sei se na câmera tem como... Não, tá claríssimo aqui. Deixa eu ver, mostra aqui assim. Dá um zoomzão aí que vai, bem na minha cara aqui. Isso foi uma senhora que esteve visitando Machu Picchu e quando entrou nesse museu, o nome do museu é El Condor. Então aqui é a América do Sul e aqui em cima que está mostrando é a base Atlas. Que na época existia, que é a costa, 90 mil anos atrás, e agora está coberta pelo mar. Isso está lá em Machu Picchu. Caramba, no museu, no chão. Isso aqui é no chão. Entendeu? Muito interessante. Então a gente está falando uma história de 90 mil anos atrás. Isso, 98 mil 98 mil anos. Então, tudo bem. Quando eu comecei a escrever, eu nem sabia dessa coisa. Desse museu lá desse mapa. Mas, ok, quando a gente fala então da base Atlan, tudo bem, a gente entende os vários níveis de realidade sobrepostos que coexistem, né, mesmo em dimensões diferentes. Isso aqui é físico. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Então isso significa que se a gente mergulhasse... Tá lá. Ou escavasse, encontraria. Existe um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele porque eu não tenho autorização, mas esse meu amigo, ele gosta de pescar. E ele, um belo dia, saiu, eu acho que foi numa praia chamada Maracajaú, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, e ele foi junto com outros amigos em barcos que conseguem ir lá no mar, em alto mar. Eles sempre levam pescadores que conhecem aquilo ali. E esses pescadores, quando eles iam passando num certo ponto, disseram para esse meu amigo, aqui embaixo tem construções que ninguém nunca nem falou. E é exatamente nesse roteiro aqui. Esse meu amigo já tentou, que ele sabe da história da base Atlas, ele tentou voltar lá uma ou duas vezes, voltou, mergulharam, mas viram, mas é muito, muito profundo para eles chegarem. É o que eu posso dizer. Se mergulhar... acha. Só por isso, essa pequena parte que você falou aí, dá para entender que a gente, então, não tem livre-arbítrio, é uma ilusão. Não. O livre-arbítrio total é uma ilusão. Veja bem, a ciência, o avanço da neurociência hoje em dia, permite que os cientistas encham o cérebro de alguém com eletrólitos e esse cérebro fica representado no visor, no monitor. E na hora em que a pessoa vai falar alguma coisa, tudo que acontece no cérebro aparece ali, os cientistas filmam. Então, o que é que se descobriu muito recentemente? Que antes de um ser humano falar, o cérebro dele se acende. Então, a conclusão é 0,5 segundos antes da palavra sair aqui pela boca, o cérebro já se acendeu. Dependendo da palavra, do que for, do que seja, da atitude humana, são várias partes do cérebro que se acendem. Em resumo, o ser humano age, pensa, sente e fala porque o seu cérebro manda.
A ciência tem 100% de certeza disso, porque é facilmente demonstrável, é verificável. Não é uma crença. Já é um conversei fato. com os neurocientistas que já me falaram Pois isso. é. Aí o que a ciência diz? Podemos concluir que o ser humano não tem livre-arbítrio, porque tudo que o ser humano fala, pensa, sente e diz é o cérebro que manda. Aí você pergunta, e por que o cérebro se acende? E por que o cérebro se acende? Esse é o problema. Dentro dessa caixa craniana, nós temos cerca de, segundo alguns, 80, segundo outros cientistas, 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem milhares de dendritos e só um axônio. Dendritos é por onde as bits, informações, entram. Essas informações entram na célula neuronal. Lá no núcleo da célula neuronal tem o quê? O código o DNA de cada um de nós. Esse código, então, que já está formatado, a gente não escolheu nada, alguém já inoculou isso na condição humana. Ele processa as informações todas que entram em um milésimo de segundo no cérebro e a resposta sai pelo axônio. Como são 100 bilhões de neurônios pulsando a mesma resposta via os axônios, essa sensação vem aqui para o lobo frontal, para o córtex frontal, e a sensação que nós sentimos é que o nosso eu está aqui dentro. Mas isso é ilusão. Um rádio fala, mas o locutor não está lá dentro. Se você quebrar o rádio, não tem ninguém lá. Nossa, mas é que aí... Se você abrir aqui o corpo de um ser humano, você vai encontrar sua podridão organizada. É feio pra cacete aqui dentro. Não tem um eu da gente aqui dentro. Só que a ciência morre aí. É verdade. Porque ela não vai além disso. Ou O melhor cético dizendo, também para aí. a física quântica vai adiante. Tem esse detalhe. Porque existe uma briga hoje na ciência entre a visão clássica e a visão de vanguarda. Um cético, você muito bem o disse, para aqui porque prefere não se meter nessa história. Mas tem físicos quânticos de vanguarda que dizem, ei, cara pálida, o cérebro se acende. Porque no âmbito do que nós chamamos faixa de realidade na qual vivemos, isso é o que a gente percebe, mas existe uma outra realidade não física onde há um observador, e este observador tem um corpo quântico. Amit Goswami, por exemplo, é um físico, é um PhD hindu famoso, tem um livro dele, Física da Alma, ou Universo Autoconsciente, em que ele explica tudo isso. Em que esse observador, ou seja, nós estamos falando aqui do que nas revelações ou tradições religiosas chama-se de espírito, ou seja, um espírito que está vinculado a esse corpo, esse espírito pulsa, aí lá vem o estímulo, o cérebro se acende, aí você fala. Ou seja, a física quântica, ou seja, as informações védicas, purânicas, de tradições antigas explicam isso, que a ciência clássica descobriu o problema e não consegue resolver porque a ciência clássica não sabe definir a consciência, só a ciência avançada. Aí a ciência clássica diz que nós não temos livre-arbítrio, mas aqui que tem um problema. Temos. Não o tempo todo. Porque o que é que os yogis profundos descobriram, e eu tento ensinar isso no Mentalma, semear essa reflexão no Mentalma, que é um yoga que eu inventei para mim mesmo. Quando vem essa primeira enxurrada, e assim são 400 bilhões, B de bola, 400 bilhões de bits que a cada milésimo de segundo entram por esses dendritos todos no cérebro, mas o nosso cérebro em um segundo só consegue decodificar 2.000 informações desses 400 bilhões. O que nós entendemos como realidade é resultado da decodificação dessas 2.000 informações que chegam. Tem o resto. O resto para nós não existe. Só que existe, mas nós não percebemos. Existe sob a perspectiva dessa física quântica. Significa que outras nós dimensões. Não somos capazes de entender o que há. Com a ciência clássica e com a visão religiosa, nós não temos tido essa capacidade de entender. Porém, com os estudos avançados da física quântica, e se associarmos isso ao conhecimento profundo de yogis profundos, aí nós temos como explicar isso que eu vou falar agora. Qual é a questão? Quando vem essa enxurrada de informações que acendem o cérebro e o ser humano age, esse tipo de eu humano é o eu do primeiro impulso, é o eu que se confunde com o corpo.
Aí o que é que os nossos irmãos da antiguidade ensinaram? Cara pálida, observe, faça isso, ó, respire profundamente, crie uma sensação sua de observação, porque quando isso tudo acender seu cérebro, não haja. Observe o que passa na sua mente. Aí surge o paradoxo. O que se passa na sua mente não é produzido pela sua vontade. É produzido por esse reflexo. Aí você observa... Mas esse reflexo, a gente pode dizer que somos nós também. 99,99% da humanidade se acha ou define o seu eu como sendo esse reflexo. Tem uma expressão pouco elogiosa dessa tradição antiga védica que diz: quem assim pensa é um Derhatma Buddhi. Em palavras generosas, é alguém que pensa que é esse corpo. Tá. Mas ele tem um choque porque quando esse corpo morre, o eu dele continua existindo ininterruptamente. Então, ele é um Derhatma Buddhi no sentido de ele ser cego para a percepção de que ele tem um corpo búdico, ou seja, um corpo espiritual. Entendi. Você só percebe o mundo espiritual quando você usa a respiração para se livrar do impulso inicial, que todo mundo é cativo dele, aprende a observar o que se passa na sua mente. Do jeito que você olha para o firmamento, passa uma nuvem, passa um avião, passa um urubu, passou. Você não apropria nada. Então, em tese, o yogi profundo, ele não consegue fazer com que não surjam pensamentos ou símbolos ou sentimentos na sua cabeça, mas ele não se confunde com eles. Ele deixa passar e começa a notar que ele tem um eu que se distingue disso aqui. Aí, o que é que o mestre Ramana Maharishi, que é um dos que propôs esse ensinamento, diz: ei, para além dos primeiros pensamentos e sentimentos que Igor até hoje colecionou pensando que é ele, para além disso é que o eu verdadeiro e mais profundo de Igor se situa. É o chamado eu oculto, eu profundo. Quando você, através da prática e vivência de um yoga honesta, consegue pôr o seu eu aqui, distingue-se do movimento da mente, aí é aqui que você começa a despertar os seus potenciais espirituais. Entendi. Quando é que tu conseguiu atingir isso aí? Faz tempo? O espírito que me anima vem treinando os eus que ele produz em várias vidas. Eu sou apenas mais um. Então tu chegou aqui meio já facilitada a parada. Então de fato eu sou dono do meu pensamento objetivo. Ninguém precisa acreditar, porque eu já sei fazer isso, entre aspas, facilmente, e o espírito que me anima já sabia fazer isso. Então Ramana Maharishi é um mestre que ensina a gente a fazer isso. Quando você faz isso, você tem o livre-arbítrio. Porque nesse ponto você não sou age mais influenciado pelo que me anima. Isso, você é influenciado pelo que você é. Tá. Então vamos falar de Jacques Lacan? Jacques Lacan? Vamos. Só para completar, Vai. Jacques Lacan tem uma afirmação muito maluca. Descartes falou: penso, logo existo. Né? Então Jacques Lacan pega isso aí e diz: penso onde não sou. E sou onde não penso. O que é que ele está dizendo? Quando eu não estou pensando, eu sou. Mas se eu estou pensando, já não sou eu que sou. Sou eu movimentando a minha mente para pensar, mas eu não sou o resultado do pensamento. Ou seja, o que Jacques Lacan diz é a mesma coisa que os antigos mestres yogis falam, e é isso que eu estudo e vivencio na minha vida como posso e coloquei nos 8 livros do mental. Esse espírito que nos anima... Eu tenho livre-arbítrio. Só concluindo. Tá. Esse espírito que... Porque assim, parece que essa jornada, o objetivo dela é ter consciência do seu eu verdadeiro. E aí alcançar coisas como livre-arbítrio. É isso, tô seguindo, né? Cara, se há um espírito que nos anima e que ele tá conectado com os planos de realidade que a gente não entende, e ele nos meio que diz o que fazer, talvez não fosse inteligente deixar ele dizer pra nós o que a gente tem que fazer, já que ele manja do que tá acontecendo. O drama, ele, em tese, era assim. De que maneira o espírito pensa, ou dá uma ordem, como ele está ligado a esse corpo, chama-se encarnação, o cérebro se acende e então a gente age.
Mas aí tem um problema. Alguém chamado Eva tomou algo parecido com isso aqui. Lá atrás, Eva não comeu a maçã. Eva tomou uma beberagem advinda de um processo evolutivo do xamanismo ancestral, do qual a gente não sabe quase nada, e do jeito que há bebidas que provocam hoje em dia, como ayahuasca, cannabis, uma série de efeitos psicodélicos. Lá atrás, quando Eva tomou uma beberagem dessa, ela destravou, ela desbloqueou certas travas, lacres do nosso genoma. Mas Eva já usava o mesmo equipamento que nós? Eu quero dizer, o corpo dela... Os 28.869 genes que ela tinha é exatamente igual ao seu e o meu, e já tinha o gene FOXP2, que é o gene da racionalidade. Só que estava tudo travado. E é Adão e Eva, portanto... Por quê? Porque a gente era meio pet? Meio retardado. Tá, mas a gente era o cachorrinho... Nós éramos os animais de estimação dos deuses, segundo as mitologias. Entendi. E Eva e Adão, então, romperam com isso. Então eles são heróis. Sim. Tá. Só que antes disso tem outras heroínas, chamada Lilith, tem outra heroína chamada Pandora, que é uma outra mitologia. Tá? Então, quando você fala de Adão e Eva, você não está falando necessariamente do início da humanidade. Tem coisa antes. Não tem. Adão e Eva é o início de como a história, sob a ótica judaico-cristã, contou o mito da criação, copiado da linguagem dos sumérios, que contaram isso primeiro do que os hebreus. Entendi. Bom, porque assim, se você for ler a Bíblia, como você deve ter lido bastante na escola, pouco antes de Adão e Eva, a Terra era sem forma e vazia, né? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas assim... depende também, inclusive, da versão da Bíblia que você tenha. Porque a Bíblia diz assim, que houve um tempo em que existiam na Terra filhos de humanos e filhos de deuses. Os filhos de humanos em tudo eram iguais aos seus pais. Mas os filhos dos tais deuses, sim, estes tinham uma parte do seu sangue, a gente hoje chama código genético, de uma mãe terrena, mas um ser de fora teria tido relações ou manipulado alguma inseminação. Então esse fruto dessa relação era filho de deuses. E esses filhos de deuses, ainda que tivessem o corpo igual a um ser humano, mas eles tinham características que os diferenciavam dos homens e mulheres filhos de humanos. E qual é o primeiro filho de Deus, entre aspas, o filho de extraterrestre ou de extrafísico, que a Bíblia cita? Adão. Então Adão não foi o primeiro humano nos termos em que a religião conta. Adão foi o primeiro protótipo da história contada pela Bíblia de interferência de seres de fora na linhagem humana. Tá. Então, quando você vê aquela relação Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, por que a Bíblia faz questão de citar essas figuras? Porque todos eles viveram 700, 800, 900 anos, eram muito mais inteligentes que os outros humanos e tinham a capacidade física, blá, 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 blá. O que é isso? É a influência dessa genética não humana que foi inserida nessa linhagem de Adão e Eva. Isso na mitologia judaico-cristã. A pergunta é, por que é que isso foi feito na linhagem que viria a dar no povo hebreu e no povo judeu? Segundo as fofocas mitológicas, nesse mesmo período, lá no sul da Índia, na tradição Kumari Kandã, Shiva, que era um deus concorrente de Brahma, que é o mesmo Javé, também estava cuidando de escolher uma linhagem humana que representasse a genética dele. Porque a humanidade, a Terra estava sob disputa. Dos deuses. Dos deuses, de como os humanos herdaram a Terra, e não era essa a perspectiva das notícias mitológicas. Quem deveria ter herdado a Terra ou era Enki ou Enlil dos Anunnakis, ou Zeus, ou sabe-se lá quem, dos seres extrafísicos de um universo vizinho ao nosso. E tu sabe o que rolou, que ficou nós? Porque todos eles faliram e os Anunnakis criaram um problemaço. Está descrito no chamado Livro Perdido de Enki. Quando o clã de Enlil e o clã de Enki, os seus filhos que ficaram aqui na Terra, entraram em choque
e terminaram explodindo 5 bombas no Vale de Sidim. E aí nós estamos falando da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, que foram destruídas por explosões que ninguém entende. Só que nos mitos da linguagem sumeriana, que depois foi substituída pela linguagem acadiana. Então, nos mitos que contam a história dos Nefelim, ou dos Anunnakis, são os mesmos seres, só que chamados na linguagem suméria Nefelim e na linguagem acadiana Anunnaki. Mas na cultura pop, o Nephilim geralmente é o filho do anjo. É um filho de um anjo com um demônio, ou um filho de um anjo com um ser humano, alguma coisa assim. Essa cultura precisa refletir um pouco, simplesmente é só maravilha. Mas, né? Então, é toda uma história dessas figuras que brigavam disputando quem herdaria a Terra, e desde que eles explodiram essas bombas, o problema é que quando você explode bomba nuclear, cria-se no solo da região um tipo de vitrificação com um elemento químico que só existe na hora em que isso... E lá tem, foi lá onde, no Vale do Sidim tem. Foi isso que aconteceu com a... Como é o nome dela? Sara, que olha pra trás e vira uma estátua de sal. Isso. É Sara o nome dela? É Sara. Tá. Entendi, ladrão, viu? Tu falou que eu manjava mais ou menos. Não, veja só, Abraão, a esposa Sara, eles foram procurados por seres de fora que disseram, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Blá, blá, blá. Aí Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que vivia, e tentou, mas se tiver gente justa... Então a esposa de Ló é que virou estátua de sal, como se diz. Tá? Então, você tá falando, é que você falou assim, cara, os caras brigaram, estouraram as bombas ali. Mas o problema que foi, o vento nuclear, isso foi no Vale do Sidim, que fica na Palestina. O vento nuclear foi levado, a poeira nuclear foi levada pelo vento para a Suméria e acabou com as cidades dos Anunnakis. Aí os Anunnakis se ferraram, perderam as bases que tinham, por isso que não mais puderam dominar a Terra. Entendi. Aí sobrou para os humanos. Demos sorte, talvez. Os portais se fecharam, a turma desse universo vizinho também queria dominar. Não. Então, assim, todas as componentes aconteceram para que os humanos herdassem a Terra. Se isso é sorte ou se isso é azar. É um design inteligente, pô. É difícil de ser hoje estabelecido assim. Você está dizendo, então, Jean, que se as coisas tivessem acontecido diferentes, a gente haveria na Terra humanos e, sei lá, no caso, Anunnakis e vários outros seres pensantes. Entendi. Provavelmente seríamos mão de obra pros caras, porque eles aparentemente são muito mais envolvidos intelectualmente falando. Eles tinham mais tecnologia, mas acontece que, como o própio Enki fala, e o Enlil também, os humanos começaram a se reproduzir como coelhos. Entendi. E eles, os Anunnakis, não conseguiam se reproduzir nesse mesmo padrão. Segundo, os Anunnakis têm um quê de retardamento mental. Ah, é? Eles são extremamente inteligentes no sentido de produção intelectual, tecnológica. Mais esperteza. Mas no sentido de compreensão e sagacidade, não. E nós, humanos, temos toda a sagacidade. A gente inventa uma mentirinha. Eva desbloqueou tudo. Nós somos, segundo essa fofocada toda que me envolve, se está certo ou não é outra história, de tudo que foi criado até hoje, 13,8 bilhões de anos da história universal, nós, os humanos, frutos desse acidente e de outros incidentes, terminamos desbloqueando todos ou boa parte dos códigos e travas e lacres que a tal Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva só criavam espécies com esses lacres e travas para manter controlado. E por isso que Javé e os demais deuses ficaram pé da vida com Adão e Eva, porque eles desbloquearam isso. Aí, como eles não mais tinham controle automático no campo da genética, eles descobriram uma outra forma de controlar os seres humanos. Aí aqui entra a tese da mente bicameral de Julian Jaynes, que é um psicólogo, filósofo estadunidense, que no ano 1976 publicou um livro chamado A Emergência da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Que nome feio é esse? Nossa, eu não faço a menor ideia do que você acabou de dizer. Pois é, o nosso cérebro tem 2 câmaras, 2 hemisférios. A tese de Julian Jaynes é que em um dos hemisférios incide o quê? Todas essas coisas que ele chama de a voz dos deuses. Tá.
E até... Que é isso que você sente. Isso. Tá bom, tá bom. Todo ser humano sente essa invasão. O nome chique para isso é mediunidade. Tá. Alguém, sem entendi. pedir licença, nem de repente já se vê sua cabeça sendo usada para... Isso não é elegante, não é ético, não é decente. Cara, você se sente invadido? 100%, eu não aplaudo isso. Interessante. Por isso que eu não posso ser comparado a figuras que dedicam sua vida Entendi. amorosamente a fazer isso, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco. Eu esperneio o tempo inteiro, porque eu cobro dignidade de mim mesmo, então posso me permitir, não de outros seres humanos, mas desses seres cobrar. Porra, é essa, cara. Eles costumam respeitar? Não. Esse é o problema. Eles não. te veem como um menor? Sim. Todos nós, para esses seres, não valemos muita coisa. Os demos dizem, vocês humanos são sujos, nós somos limpos, nós surgimos do fogo, vocês surgiram do lamaçal, do barro, da podridão. É assim que eles pensam. Só que, de novo, essa turma é meio retardada para a percepção de algumas questões no campo dos valores filosóficos. De novo, eles são extremamente capazes de produzir o que for no âmbito tecnológico. Mas, no âmbito da compreensão e dos valores emocionais, nós humanos podemos ser mais monstruosos que eles, mas, ao mesmo tempo, nós podemos construir, como fazemos, sensações altruísticas que ninguém mais nessa criação consegue. Um ser humano pode ser o pior monstro e bestial e, ao mesmo tempo, ele dá a vida por alguém que ele ama. É verdade. Esses seres não dão um pedaço de casca de um usado, eles trocam, querem fazer pacto. Por isso que Javé, o Deus bíblico, quer fazer pacto o tempo inteiro, porque eles têm uma deformação emocional. E nós, humanos, superamos esse padrão devido a um incidente, devido à ingerência de química que veio de fora. Mas, Jean... O xamanismo surgiu para fazer isso, só para você ter noção. Faz sentido. E ninguém sabe disso.